Noite a todos, sejam muito bem-vindos. Iniciou com atraso, mas está tudo certo, vamos lá. Então, o assunto de hoje, boa noite, boa noite. Então, o assunto de hoje ele é realmente um assunto de lá e cá, como eu coloquei na publicação, né, que tem a ver aí com o segundo anel, o mundo espiritual, mas também tem muito a ver com o nosso mundo na 3D, o nosso mundo físico, né, e como é que a gente faz para trabalhar com esses dois mundos sem que um interfira no outro. Porque, querendo ou não, o de lá interfere aqui e aqui interfere lá, aqui interfere aqui, lá interfere lá. Olha só que coisa maluca é essa, que paradoxo, né? Mas com um pouco de informação e também um pouco de autopercepção, a gente consegue linkar esses assuntos para que as coisas saiam exatamente da forma que a gente almeja na nossa vida. Então, isso é muito bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão. Acho que não é novidade, né, esse nome, Marco Pavão. Mas o assunto abordado hoje é exatamente esse, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Então, quando se fala em baixas frequências, como eu coloquei na publicação, a gente aprende muito muita informação como atingir frequências superiores, certo? Isso todos os dias está aparecendo. Clique nisso, você vai aprender isso. Clique naquilo, você vai aprender aquilo. Clique não sei o que, você vai aprender mais não sei o que, atingir tal nível. Mas será que a pessoa tem consciência do nível de frequência em que ela vibra? Será que todas as pessoas com qual nós convivemos têm noção da sua vibração, da frequência qual está vibrando? Será que temos essa noção no nosso dia a dia? Ou estamos realmente dentro da bolha ou do looping que vai acontecendo, a nossa vida vai acontecendo e a gente não faz ela acontecer? Então, antes de tudo, é a autopercepção. Em que nível de frequência estou vibrando? Para mim, aí sim aprender outros níveis de frequência, qual eu quero chegar. Mas essa autopercepção, ela faz total sentido. Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz total sentido de saber em qual nível estou vibrando, para depois eu aprender a atingir um outro nível de frequência de vibração. Por quê? Porque senão você vai ficar se frustrando no seu dia a dia, querendo atingir tais níveis, sem perceber o nível de frequência qual está vibrando. Então, essa jogada de entender o qual frequência eu estou vibrando, ou que frequência eu não estou vibrando, ela é muito interessante, porque isso tem a ver com o quê? Com pensamento e sentimento. Muitos dizem assim, mas como é que eu vou ter essa percepção de qual nível de frequência eu estou vibrando? É simples. Basta perceber os teus pensamentos e também perceber os teus sentimentos. Então isso é legal. Aí você vai entender, boa noite a todos, você vai entender o qual nível de frequência você está e aonde você quer chegar com esse nível de frequência. Se é que você quer utilizar esse nível de frequência para chegar em algum lugar, certo? Então, quando se fala em níveis de frequência, nós temos também mundos paralelos com níveis de frequência também. Né? Então, como eu sou associado de Daquila Pesquisa, recomendo que você também pesquise sobre isso, sobre Daquila Pesquisa, enfim, www.daquilapesquisas.com.br, para você também entender de qual assunto se trata. Então, esses mundos paralelos, eles também vibram em níveis de frequência. O mundo espiritual existe em vários níveis de frequência. O mundo espiritual que eu falo é o mundo do desencarnado, porque aqui não deixa de ser um mundo espiritual também. Apesar de nós estarmos numa energia mais densa, numa vibração mais densa, também é um mundo espiritual também. Né? Existe um espírito aqui, existe algo, uma centelha aqui dentro também vibrando. Então isso é muito legal de entender isso, esses níveis de vibração. O nível de vibração que está lá a gente chama de segundo anel, para quem sabe do que eu estou falando, o segundo anel, que é o mundo espiritual, existe em vários níveis de frequência também. Inclusive, em pesquisas recentes também, eu descobri que o segundo anel também existe um mundo físico lá, coisa que eu não imaginava, que eu imaginava que também era o mundo espiritual. Somente espírito, uma frequência diferente da frequência densa que nós encontramos, dessa frequência física, né? Então, para mim, foi assim, uma informação muito bacana.
né? Então a gente assistiu várias lives aí também, do Urandir, enfim, outras questões que a gente tem nas bibliotecas também, e a gente vai aprendendo esses conceitos de frequência e vibração para a nossa vida. Então, o mundo de lá, ele sofre influência do mundo de cá. E o mundo de cá sofre a influência do mundo de lá. Então, eu saber dessas informações me torna mais espiritualizado que as outras pessoas? De forma alguma. De forma alguma eu me torno mais espiritualizado, melhor do que a outra pessoa por ter esse nível de informação. Mas, se eu aplico essa informação, eu posso estar num degrau de consciência maior que a outra pessoa, mas não me torna melhor do que a outra pessoa. Para que eu estou falando isso e o porquê que eu estou falando isso? De tornar-se melhor ou não tornar-se melhor, enfim. Não se trata de se tornar melhor ou pior. Se trata em níveis de consciência que você vai atingir com tais níveis de informação aplicada na sua vida diária. E isso tem total a ver com frequência. A frequência qual você está vai te dar uma expansão de consciência ou vai te manter aí um cadeado na sua consciência. Certo? Boa noite a todos que estão chegando. O assunto recém começou, então apenas uma conversa agora, para depois a gente ir discutindo alguns assuntos aqui nesse bate-papo legal. Então, quando falamos nesses níveis de frequência, nesses mundos paralelos, que se chama terceira dimensão, quarta dimensão, né, o segundo anel, enfim, ou dimensões dentro do segundo anel também, desse mundo espiritual, nós temos ali as frequências mais baixas possíveis também. Inclusive aqui, nós vibramos nessas frequências também. E como é que funciona tudo isso? Essas obsessões de encarnado para encarnado, que a gente costuma chamar, né, nas casas espíritas, né? E de vivos para vivos, né? De vivos para vivos, né? E de vivos para mortos e de mortos para vivos, né? Mortos em termos, né? Porque a vida continua também em outro nível de frequência, né? Então a gente chama de desencarnado mesmo. Então, essa obsessão, vamos iniciar pela obsessão de quem está numa frequência mais densa, no corpo físico. Como é que funciona essa obsessão? Aliás, vamos começar pela obsessão de desencarnados, que depois a gente entra num aspecto legal, linkando as duas coisas. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, como é que funciona isso? Boa noite, Wilson Tonietti. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ana. Boa noite para todo mundo. Como é que funciona isso? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu já trabalho há 5 anos com apometria e eu ali percebo, nesse trabalho, que existem níveis de consciência e existem ali também consciências que são já do desencarne e consciências que são do próprio médium ou do próprio consulente. Boa noite, Regiane. Boa noite, André. Então, entender esses níveis de consciência é muito importante. Por exemplo, eu já vi pessoas dizer assim, nossa, eu estou com um monte de encosto, né? Estou cheia de problemas e preciso ir numa casa espírita, preciso ir fazer um despacho, alguma coisa assim, né? E fica a vida toda naquela muleta, né? Tipo uma bengalinha assim de alguém ter que fazer alguma coisa por ela, porque ela não aguenta mais aquele nível de vibração junto dela. Então, boa noite a todos que estão chegando. Então, e quais as ferramentas para que isso se torne autoconsciente para a pessoa? Ela deixar de ser vítima de si mesma, né? Ela entender o assunto do mundo espiritual. Também pode ser, Caroline. Pode ser sim. Já vou entrar nesse assunto aí, vou aprofundar mais ele. Então, esse negócio da pessoa se auto-vitimizar é falta de informação. Porque ela tem o poder de subir níveis de frequência e sair dessas frequências inferiores. Não é inferiores, de ser ruim, enfim, porque a pessoa também aprende certas coisas na vida nesses níveis de frequência. Então é interessante entender isso, que o ruim ou o bom é uma percepção de cada um. Para mim, enfrentar um problema, para mim, isso é crescimento. Agora, talvez para outra pessoa, enfrentar um problema torne-se realmente um problema para ela, né? Então, perceber, e deixa eu molhar as palavras aqui. Boa noite, boa noite. Então, nesse contexto todo, nós vamos chegando e nos aproximando
aí do nosso campo bioelétrico, ou seja, nosso campo eletromagnético. Como você está vibrando nesse campo eletromagnético? Precisa entender isso também. O seu campo eletromagnético, elétrico e magnético. Nós temos aqui a junção de dois campos aqui, formando o nosso campo eletromagnético. Boa noite, Eli. Eu também estou atrasado, tá, Eli? Então, nós temos esse campo. Então, esse campo, ele pode sofrer várias deformações, digamos assim, né? Ele pode vibrar em frequências baixas ou em frequências maiores, dependendo do nível do seu sentimento ou do seu pensamento. Olha que interessante. Nossa, mas é só isso? Se você tiver consciência das coisas que acontecem, pode ser só isso. Se você não tiver consciência e informação, talvez não seja só isso. Seja um monte de coisas daquilo que você vai ter percepção na sua vida, no seu dia a dia. Essas influências desencarnadas, ou essas consciências desencarnadas, como é que elas influenciam a nossa vida no dia a dia? Ou seja, nós temos um campo eletromagnético. Boa noite, Serginho. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então, como é que funciona isso? Nós funcionamos como um ímã, né? Nós funcionamos por atração. Aí lembra muito vocês da lei da atração, né? Então, esse campo eletromagnético, magnético atrai, né? O elétrico, ele impulsiona esse magnetismo, produz toda a nossa energia. Então, falando simples assim, para que muitas pessoas consigam compreender também esse assunto. Então, como é que vai funcionar isso? Você pensou, você sentiu e você atraiu. Olha que simples isso, é só isso. Isso se chama autopercepção. Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, eu estou vibrando. E se eu estou vibrando a partir desse sentimento, eu estou fazendo o quê? Eu estou me destruindo ou eu estou me melhorando. Essa é a palavra correta. Ou você se destrói, ou você se melhora, ou você progride, ou você cresce. Entende? Então, sentiu. Pode ter certeza que é lei isso, tá? É lei e não tem outra explicação para isso. Você vai atrair a mesma frequência o qual você está vibrando. Se você está vibrando num sentimento de baixa vibração, de baixa frequência, o que é essa baixa frequência? Vamos pegar aí digamos assim, raiva, ódio, inveja, culpa, medo principalmente. Medo, eu acho que é uma das palavras muito interessante para pegar aqui para colocar nesse contexto todo. O medo. Quando estou vibrando no medo, que algo aconteça comigo ou aconteça com alguém, eu vou atrair frequências do mesmo padrão. Se eu atraio frequências do mesmo padrão, eu atraio o quê? Eu atraio situações para a minha vida, eu atraio espíritos desencarnados que ainda não fizeram uma passagem por causa do nível de consciência, já vamos explicar isso, nível de consciência onde eles estão. Então, não fizeram ainda esse nível de passagem e eles estão ali entre a terceira e quarta dimensão, no nível de frequência. Esse nível de frequência é um nível de frequência baixo, inclusive muito prejudicial, né, para essas pessoinhas que já desencarnaram. Então, é muito ruim. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer essa atração por padrão de frequência. Eles vão chegar até você e você vai culpá-los por causa disso. Coitado dos espíritos, né? Tudo é culpa deles, né? Porque eu tô com um encosto aqui e eu tenho que tirar esse encosto, tem que ir lá na casa espírita tirar esse encosto, né? Lé do engano. Quando você muda a sua percepção das coisas, quando você muda a sua cabeça, o seu sentimento, você sai desse nível de frequência e você já não vibra mais nesse padrão dessa consciência de baixa vibração. Essa consciência de baixa vibração vai te prejudicar? Digamos que sim, porque imagine só, vamos pegar um exemplo aqui, você está escutando uma música, né? Digamos que ali nas 100, vamos pegar uma rádio aqui do Sul, aqui a 100.9, não vou promover muito aqui,
que eu nem gosto de rádio, né? Então, você pega tá escutando uma rádio, uma música numa determinada rádio, numa determinada frequência, e você quer sair, não gosta daquela música, não tem jeito de você gostar daquela música. E aquela música continua tocando, e continua tocando, e continua tocando, e te irritando cada vez mais. O que você precisa fazer para não ouvir essa música? Ou quebra o rádio, joga o rádio fora, ou muda a rádio, muda a frequência, a rádio que você quer escutar. É simples? Não é tão simples assim para quem não tem autopercepção, para quem não consegue se olhar no espelho, certo? Então, se olhar no espelho é ruim? Não, é ótimo, é positivo. Se olhar e dizer assim, poxa vida, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mudar de situação e eu vou começar tendo informações e dando os próximos passos para subir de nível. Nível de consciência, eu estou falando, certo? Não é nível do ego, é nível de consciência. O que eu consigo compreender do todo. Isso é legal, de mim mesmo e do todo. Então, acontece essa atração com esse espírito e as pessoas dizem que é os espíritos que fazem mal para elas. Boa noite a todos. Que os espíritos são isso, que os espíritos não sei o quê. Ah, fizeram uma macumba para mim, fizeram não sei o quê, rogaram uma praga para mim. E você acredita, e cada vez mais acredita nisso, porque é a única informação que você tem. E coitados, eles não conseguem fazer nada se você não estiver no mesmo nível de frequência que eles. Não há como você escutar uma música no 88.5 se você está ligado na 100.9. Não existe isso. Esse blá 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 de que os espíritos fazem mal para você é se você estiver com uma consciência tão pequena do mundo tão egóico ao redor de você, tiver com tantas impurezas no seu campo vibratório, aí sim vai acontecer o quê? Por frequência vibratória, por padrão de frequência, aquela coisinha que está ali, aquele nível de consciência de baixa vibração, vai conseguir entrar no teu campo e conseguir vampirizar a sua energia. Não sei se é que você está me entendendo. Existe sim os vampiros encarnados e existe os vampiros desencarnados. Então, o nível de frequência. E aí as pessoas também me perguntam assim, mas quando eu estou dormindo isso acontece? Depende muito das situações. Isso aí, modulação de frequência. Então, depende, dormindo, os desdobramentos que acontecem dormindo, das pessoas que conseguem fazer esse desdobramento de consciência, desse corpo astral que faz sai do corpo físico e vai visitar outras pessoas, vai visitar outras cidades, vai viver outras situações, ou até mesmo, quando sai do corpo, vai vivenciar alguma coisa em outras existências também. Ou seja, algo da mesma frequência que você esteve vibrando no seu dia a dia. Então, por isso que antes de dormir se faz um exame de consciência, né? Pede desculpa para si mesmo porque você se maltratou durante o dia. E aí sim você vai dormir com a consciência limpa, com o coração leve, certo? E com uma energia purificada. Aí você vai dormir e quando você faz esse desdobramento, que eu sei que muitas pessoas conseguem fazer isso, quando você fazer esse desdobramento, que a gente chama, você vai visitar níveis vibratórios positivos, né? De vibrações maiores, de vibrações mais elevadas. Então, qual que é o perigo do desdobramento, né, de sair do corpo e sofrer consequências de baixas vibração? Não existe risco. O único risco é você não fazer esse exame de consciência antes de dormir, né? E acontecer que você vai dormir preocupado e você muitas vezes vai vivenciar essas mesmas frequências durante teu sono e você vai ter um sono pesado e vai prejudicar muito você. Você acaba envelhecendo, acaba adoecendo e muita coisa. E quando você vai dormir, por exemplo, existem uns irmãozinhos também que, por afinidade, vão dormir junto com você. Meu Deus do céu, ninguém dorme hoje. Exame de consciência antes de dormir, certo? Então, mas isso acontece por afinidade, tá, gente? Padrão de vibração. Então, isso é muito legal você entender e compreender isso. Ah, mas é o mundo espiritual
tem que sair dessa frequência e tal. Mas para sair dessa frequência, você precisa entender essa frequência. Você precisa conhecer essa frequência. E, além de tudo, praticar coisas que não te deixem nessa frequência, certo? Então, a expansão de consciência, ela acontece com a informação. Você precisa saber das baixas frequências também. Você precisa ter consciência disso para chegar a um nível de frequência superior também. É muito legal. Ah, tu não erra durante o dia, Marco? Mas eu faço um monte de coisa durante o dia. Só que eu paro, penso, dou uma olhadinha. Ah, tá me prejudicando? Então vamos mudar esse nível de frequência de uma forma leve, sem cobrança, né? Então a informação e a aplicação da informação te leva a um entendimento maior. Então, nesse mundo espiritual, há esses baixos níveis de frequência. Já do segundo anel, muito difícil vir espíritos do segundo anel, do nível de frequência superior, para entrar nesse teu padrão de frequência. Isso é muito difícil. Esses espíritos que não partiram ainda, que estão presos entre a terceira e quarta dimensão, nesse nível de frequência vibratória mais baixo, esses sim vão se aproximar de você por afinidade. Se você estiver alegre e feliz, o que pode se aproximar de você? Se você está fazendo bem para você em primeiro lugar, né, sem pensar em prejudicar o outro, o que vai se aproximar de você? Frequências que têm a mesma afinidade que você. Coisas boas, positivas vão se aproximar de você. Então, esses que estão entre a terceira e quarta dimensão, nesse nível de frequência vibratória, eles perambulam por aí, né, se aproximando de pessoas que têm o mesmo nível de frequência. Muitas pessoas saem da casa espíritas e passam pelos mesmos problemas todos os dias. E voltam lá, né, recebem passe, recebem não sei o que, magnetização, recebem reiki, recebem um monte de coisa. Dali a 2 dias está do mesmo jeito. Como mudar essa situação? Boa noite, Índio. Boa noite, boa noite. Como é que podemos mudar essa situação? Né? Como é que podemos fazer para que isso acabe de vez? Trazendo mais informação, falando abertamente sobre esses assuntos. Então, tirando as pessoas desse nivelamento de coitadismo e subindo o nível de frequência delas com informação. É legal falar algumas verdades para as pessoas nesse nível de frequência. Atender a pessoa e dizer assim para a pessoa, olha, quem está prejudicando você é você mesmo, pelo seu nível de consciência. Você pode, enfim, fazer o quanto você quiser, reiki, passe isso e aquilo, para elevar um pouco seu padrão de frequência, mas é você que vai tratar você como você quer durante o dia e coisas vão se aproximar de você. Por simples responsabilidade sua. Quando você entender essa situação, que é você que movimenta todo esse nível de energia, você vai parar de sofrer, você vai parar de utilizar uma casa espírita ou alguém que faz reiki aí, enfim, para trabalhar para você. Porque tem muita gente que paga para que façam para ela. Em todos os níveis de frequência, né? É legal as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Mas eu pergunto assim, é legal que a mesma pessoa sempre volte até você com os mesmos problemas sempre? A pessoa que não evolui na consciência, ela agradece, nossa, me fez muito bem, isso e aquilo, não sei o quê, estou feliz. Dali a 4, 5 dias, dali a uma semana, ela de novo, no espaço de reiki, uma casa espírita, com os mesmos problemas. Aí eu pergunto, até para você que é terapeuta, você, enfim, eu sei que acontece isso, gente, isso não é questão que eu estou julgando alguma coisa, mas acontece isso, da mesma pessoa sempre estar no mesmo espaço, né, de terapia com os mesmos problemas. E está fomentando o quê? Está fomentando o bolso da pessoa. É interessante ao financeiro? É interessante. Todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa prosperar, crescer, e cada um vai oferecer um trabalho dentro daquilo que lhe faz bem, daquilo que lhe agrada também e que ajuda o outro. Mas quando a mesma pessoa começa a retornar para esse espaço, será que não está na hora de falar algumas verdades para essa pessoa e fazer ela assumir a autorresponsabilidade disso tudo?
Quando é que essa pessoa vai crescer? Quando é que nós vamos transformar pessoas em pessoas realmente conscientes do que elas são? Então essa é uma pergunta e até uma crítica também. Até uma crítica para quem trabalha em casas espíritas também. Eu trabalho lá e também vejo isso, né? Numa casa e vejo isso. Eu gostaria que as coisas mudassem, mas não depende de mim, depende da pessoa que vai lá. Que essas pessoas tenham essa consciência, que elas consigam olhar para si e ter essa consciência de parar de culpar espíritos por se aproximarem, né? O espírito está me fazendo mal, está me fazendo não sei o que, isso e aquilo, mas a consciência dela não muda no dia a dia. A situação da vida dela só vai mudar quando ela tiver consciência de si mesma, daquilo que ela está vibrando naquele momento. Ela está vibrando em baixos níveis de consciência. Esse torus que a gente chama, esse campo eletromagnético, ele começa a ficar enfraquecido. Quanto mais a pessoa se vitimiza das coisas, mais enfraquecido ele fica. Porque os chakras ficam desequilibrados, não tem mais a sustentação, né, aquele enraizamento do chakra básico na energia telúrica, e não tem a ancoragem também do chakra superior, também com a energia cósmica. São duas energias para fazer também o nosso corpo ocasionar esse salto de energia, esse salto quântico e a formação do nosso tórax. Então, isso é muito importante, as duas energias. E quando a pessoa ela está muito vitimista e sempre com uma muleta, sempre voltando no mesmo espaço, sempre voltando numa casa espírita, isso é muito ruim para ela e muito ruim para quem trabalha lá. Porque às vezes dá nos nervos, como diz. Então, pô, mas essa pessoa aqui de novo, essa pessoa... Tá na hora de falar algumas verdades para essa pessoa. Diz assim, fulano de tal, ó, esse problema aqui você tem que resolver com você. Se você não mudar, não fazer um exame de consciência no seu dia a dia, as coisas não vão mudar para você. Então tenha consciência disso, mude suas ações durante o dia, mude suas ações, seus pensamentos e sentimentos, aquilo que você vem a fazer, e as coisas vão mudar para você. Entende? Então, algumas coisas precisam ser ditas. A gente já não está mais lidando com consciências, crianças, enfim, que não entende, porque o mundo está cheio de informação, certo? Essa informação que eu estou passando aqui, ela existe aí também, se você procurar. Então, uma coisa que eu deixo aqui exatamente para vocês é, façam isso, falem algumas verdades para as pessoas carinhosamente. Carinhosamente, conduzam as pessoas de uma forma mais eficaz para que o mundo também, o mundo delas seja um mundo melhor também. Então, isso vai mudar literalmente a sua vida e a vida do outro. E aí, gente, o mundo espiritual, ele para, ou seja, ele vai deixar de ser incomodado por seres encarnados. Porque quem faz a obsessão? É o encarnado ou é o espírito? Lógico que tudo começa, a obsessão começa pelo ser encarnado, pelo nível de pensamento e pelo nível de sentimento. A consciência da pessoa encarnada é que perturba o lado espiritual, ou seja, a frequência espiritual. Espírito nenhum tem culpa de estar próximo de você, de estar ali sugando a sua energia. Espírito nenhum tem culpa. Porque eles estão com a mente polarizada, saído de um desencarne, estão tão apegados à matéria ainda, às paixões terrenas, ou sei lá, qualquer outra coisa, ao dinheiro, ou muitas vezes a gente vê desencarnados muito apegados ao dinheiro, às situações de cobrança de dívidas, mas não sei o quê, né? Então, eles vão se aproximar de você por afinidade. É você quem incomoda eles, não é eles que incomodam você. Então, é exatamente isso. A gente precisa assumir a responsabilidade dos nossos atos durante o dia a dia. Muitos dizem assim, nossa, agora eu tenho que pedir para os espíritos me protegerem. Santo Cristo! Santo Cristo! Aí a pessoa fica naquela expectativa de um espírito proteger ela, né? Eu vejo muito isso. Não, porque agora os espíritos, meus guardiões, estão junto comigo, mas a consciência dela ainda continua uma azeitona. A consciência dela não muda. Entende? Então, o que é uma pessoa que tem consciência dos seus atos, do seu dia a dia, das suas ações, do seu pensamento, do seu sentimento, é necessário que um espírito guardião esteja ali próximo? Eu acredito que não. Porque esse espírito tem muito mais o que fazer.
certo? Ele tem onde ele empregar essa energia dele com outros níveis de consciência. Mundo espiritual ajuda mundo espiritual. Mundo encarnado ajuda mundo encarnado. Então, entender esse nível de frequência e nível de consciência é muito importante. Quando você disser assim, agora os espíritos estão me protegendo, peraí, pensa assim, a responsabilidade de proteção do meu campo vibratório é totalmente minha. Eu escolho o nível de frequência onde eu quero atuar. Quando você escolhe o nível de frequência onde você quer atuar, você deixa de incomodar os nossos irmãos que já partiram. Há tantos santos hoje no mundo, se vocês perceberem, santos canonizados, que essas consciências estão encarnadas. E essas consciências encarnadas estão sofrendo os lamentos de pessoas pedindo milagres. Olha um nível de consciência. Santos canonizados, pessoas comuns, eu digo comuns, tipo assim, pessoas que viveram uma vida comum, mas com um nível de consciência superior, tornaram-se o quê? Santos canonizados por outras pessoas que precisavam de quê? De milagres. Esses santos, essas pessoas, ou elas lá do outro lado já cumpriram com a sua missão, estão aguardando aí um outro nível vibratório, ou elas se propuseram a um reencarne para continuar com uma outra missão. E se essas consciências já reencarnaram, o que será que fica de vibração? Ou seja, aquilo que as pessoas estão cobrando desse santo. Olha o nível de consciência. Pensa no sofrimento, no peso de uma pessoa que desencarnou por nível de frequência, resolveu vir cumprir uma missão, mas ainda tem um monte de pessoas com nível de consciência de vibração baixa pedindo milagres para essa pessoa, porque aconteceu um nível de luz lá no corpo da pessoa, pedindo milagres. Olha o nível de consciência. Tantas santas por aí, encarnadas inclusive, cumprindo com outros níveis de missão que se propuseram a isso, sofrem com os pedidos de seres encarnados inconscientes. Sofrem. Estou falando que sofrem. Pessoas que ficam malucas, que vão para o manicômio. Às vezes são consciências de santos canonizados, que não suportam todas aquelas vozes pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e lamentando e acendendo vela. Elas vão para o manicômio porque elas não conseguem lidar com esse nível de frequência, com essas lamentações. Não tem poder para isso. Se entende a loucura que as pessoas cometem quando terceirizam as suas responsabilidades? Então, é para pensar muito nisso, gente. Quando é que nós vamos assumir a nossa responsabilidade e deixar os espíritos em paz? Parar de incomodar essas frequências espirituais? Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Então, gente, que eu vou dizer para vocês? Não incomodem o mundo espiritual. Ajam com consciência no mundo físico, sabendo que vocês que criam o mundo de vocês e vocês atraem conforme vocês sentem e pensam, conforme está seu nível de frequência. E você tem total capacidade de pensar, sentir e já mudar isso. Já ter essa autopercepção de cortar esse pensamento, esse sentimento. Opa, peraí. Não quero isso para mim, não quero isso para minha vida. Eu vou pensar em outra coisa, vou fazer outra coisa, vou sentir outra coisa. Aí sim, você tem a autoconsciência que é você que cria seu mundo e você não vai pedir milagre para ninguém porque o milagre é você. É você que tem o poder de transformar a sua vida. Nenhum outro espírito tem o poder de transformar a sua vida. Apenas você. Você tem o poder do eletromagnetismo em você. Você tem o poder do conhecimento com você. Você tem o poder da movimentação energética telúrica e cósmica através de você. Olha o quão poderoso você é para você estar pedindo milagre.
Eu tô falando você aqui, eu sei que ninguém faz isso, tá? Mas é uma informação para ficar para a internet porque alguém vai assistir isso, tá? Tá bom? Deixa eu ler aqui, deixa eu descansar um pouquinho. Nós somos salvadores, nós somos aqueles que procuramos lá fora. É isso aí, Silmar. Vezes que ouço falar sobre esse assunto. Muito bem. Gente, se tiver alguma pergunta aí também, vocês fiquem bem à vontade, tá? Então, é nós que influenciamos o mundo espiritual a chegar até nós. Tanto as frequências superiores, como as frequências inferiores que vão chegando até nós também. Então, somos nós que somos responsáveis por isso. Nenhum espírito tem culpa de se aproximar de você. Aí, claro que vem as perguntas assim. Tá, e aquela situação onde as pessoas fazem magias, é, pagam para fazer magias e tal. Se você estiver num nível de frequência e você estiver muito bem com você, sentindo muito bem você, isso não vai atingir você, não vai atingir teu campo vibratório porque você vai estar envolto de uma proteção. Você mesmo criou sua proteção. Então, a inveja pega em quem tem inveja. Ah, aqueles invejosos, não sei o que, isso e aquilo. Se você tiver essa frequência com você, vibrando em você, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ser invejado. Ela existe, é uma frequência baixa? Ela existe. Mas vai entrar em afinidade com quem? Com quem tem o mesmo nível de frequência, o mesmo nível de vibração. Então, a pessoa tá invejando o Marco. Ah, mas o Marco, a inveja pegou no Marco, isso e aquilo, não tá bem, isso e aquilo. Mas então isso existe dentro do Marco. Porque foi o quê? O nível de frequência vibratório, né, padronizado, que sincronizou. Então eu tenho que olhar para mim e fazer um autoexame e dizer, não, mas se isso tocou em mim, tocou no meu campo vibratório, né? Tocou no meu campo vibratório, a culpa é de quem? É do Marco, não é da outra pessoa. Eu vi uma frase muito legal de um jogador de basquete, aquilo que eu não gosto no outro, eu corrijo em mim. Isso é muito legal, né? Se o outro é invejoso, então eu vou corrigir isso em mim, né? Eu vou mudar esse nível de frequência, certo? A magia pega na pessoa? Lógico que pega. A magia ruim e tal, vai fazer mal para a pessoa? Vai fazer mal para a pessoa. Se ela estiver vibrando no mesmo patamar, se ela estiver vibrando no mesmo nível, ou nesse padrão de frequência também. Olha só que interessante. Muitas vezes, como diz assim, a praga volta para quem rogou a praga, né? Por quê? Porque a pessoa estava num nível tão alto de frequência, tão bem com ela, um campo totalmente protegido, com um nível de frequência de bondade, de amor, consigo mesmo, primeiramente, que aquilo nem chegou a se aproximar dela. Nem chegou a se aproximar dela. A frequência dela era tão grande que ela conseguiu sobrepor aquilo que fizeram a ela. E aí acontece o quê? Acontece que ela pode transformar uma energia ruim, reciclar essa energia com a sua própria energia. Olha que interessante. Existe isso? Existe. Ué, não é assim que funciona com um copo de água suja? Quanto mais água limpa você coloca ali dentro, a água suja sai. Ou coloca a sujeira dentro de uma água e espera um pouco e aquela sujeira vai para baixo e fica uma água limpa. A energia é a mesma coisa. Quanto mais energia boa você coloca, mais você recicla aquela energia ruim. Isso é interessante, porque tantos empatas atraem narcisistas, ainda mais os empatas que caminham no despertar. Por que tantos empatas atraem narcisistas, ainda mais o empata nesse caminho do despertar? Então, a gente falou do mundo espiritual aqui. Eu vou continuar, tá, Silmara? Já te respondo aí. Só vou concluir aqui do nível espiritual. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado? Existe? Existe porque quando a pessoa desencarna, todas essas existências dela, essas consciências, elas se aglutinam.
ou seja, se aglutina, ou seja, toda a consciência vai para um lugar, ela fica aglutinada, né? E a consciência que desencarnou, ela vai conseguir sentir a vibração de todas essas existências, entende? Se ela tiver um nível de consciência já superior, que ela entende a si mesma, entende o todo, entende as emoções e as vibrações, essas consciências aglutinadas de existências passadas não vão fazer efeito nela, porque ela vai maturar isso, ela vai entender tudo isso. Se há uma consciência de baixa vibração que desencarnou, ou seja, lá numa existência passada, ela fazia coisas ruins, e nessa existência ela desencarnou, e ela continuou, e ela fez muitas coisas não muito boas aqui também, vai aglutinar todos esses níveis de consciência, vão para um lugar só, e ela vai perceber todo esse padrão o qual ela estava inserido. E ela vai sofrer. E muitas vezes ela não faz a passagem por causa disso, porque ela sofre toda essa influência do passado também, nesse nível de consciência que ela desencarnou. Então, o quanto é importante a gente conhecer a si mesmo, né? Olhar para as nossas ações, olhar todos os dias aquilo que nós estamos pensando na nossa vida, olhar aquilo que nós estamos pensando sobre quem nos rodeia. Isso é muito interessante, fazer esse exame de consciência. Por quê? Porque vai que, né? Vai que você acorde morto um dia, né? Acordar morto, isso é boa, né? Vai que você, então, um dia acorde e olhe para o seu corpo assim, e você sofra toda essa carga energética, porque aí vai vibrar mesmo, entende? Vibra mesmo. Quando há um desencarne, não há uma proteção, não tem essa barreira física aqui para disseminar toda a energia. Muitas vezes essas energias de outras consciências suas que você foi no passado, ela se dissipa pelo seu corpo, ela faz essa reciclagem e ela vai atuar em forma de doença ou alguma coisa assim, né? Então, o que que acontece? Esse nível de consciência que desencarnou, se ele tiver uma consciência legal de si mesmo e do todo, e consciência do que ele se projetou aqui nessa existência, o desencarne dele vai ser legal, vai dizer, puxa vida, não consegui concluir com a minha missão. Então, mas tá legal, não vou me culpar por isso. Ele vai seguir o caminho, vai aprender também lá do outro lado, com outros níveis de consciência, vai estacionar talvez nesse nível de conhecimento que ele está aqui, porque lá também, lá não é evolução do outro lado, a evolução está aqui em corpo e carne. Muitos dizem que a evolução está lá. Eu posso dizer dentro do meu entendimento que a evolução está aqui. Aonde você consegue sentir 100%. Aonde a energia vem, você dissipa, você sente, você produz hormônios, enfim, está aqui. A evolução é aqui. Entende? Ela não está lá no desencarne, porque no desencarne pode empacar. Então, uma pessoa que tem consciência, ela vai levar conhecimentos para o outro lado também e vai também entrar numa missão de vir, talvez, aí ajudar níveis de consciência do mundo espiritual também, que ainda não fizeram essa passagem aí. Então, nós temos aí a obsessão de desencarnado para desencarnado. Bandido, né? Pessoas aí maléficas mesmo, né? Existe, vai fazer o quê? Pessoas ruins mesmo, com outras pessoas ruins. Quando desencarnam, elas não param de se tapear lá do outro lado também. Então, olha que interessante isso. Isso é uma obsessão de desencarnado para desencarnado. Aonde um desencarnado que esteja num nível de frequência, ele pode ser induzido por outros desencarnados com nível de frequência já de entendimento desse mundo, que acontece muito, nível de entendimento dos mundos. Há muitos espíritos espertinhos aí que conhecem muito, certo? Que estão ali fechados naquele mundo e por raiva, por medo, enfim, acabam fazendo coisas, escravizando outras consciências para que, como é que eu vou te dizer assim, para que sejam escravos mesmos dele. Né? Então, isso existe também do outro lado. Então, esses padrões de consciências inferiores fazem isso com outras consciências também. Então, isso existe no mundo desencarnado também, no mundo dos desencarnados, a obsessão de desencarnado para desencarnado.
Mas a obsessão maior que tem ainda é do encarnado pro desencarnado. Porque é o desencarnado que tem o poder de atrair ou repelir esses níveis de consciência. Olha que interessante. Isso é legal de entender. E ter essa autorresponsabilidade. Então, nós vamos falar agora do mundo encarnado, do encarnado para encarnado, que é uma pessoa obsidiando a outra ou se auto-obsidiando. A auto-obsessão que a gente chama. Essa obsessão de encarnado para encarnado. Antes, deixa eu ler aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. E até me molhei. Tomei um banho aqui agora. Deixa eu ver. Tá, a pergunta da Sil ainda tá ali. Aqui um modo ou outro nós temos, mas não temos o olho. Tá. Por que tantos empatas, não temos olhos para dentro, o outro mostra. É o nosso espelho. Que vossos templos anteriores possam receber desenvolvimento infinito na harmonia. É isso aí, Serginho. Cada um é dono e protetor de seu quadrado. Isso é uma pura verdade. Travou, deve ser minha internet, então, que deve estar travando, né? Uma internet incrível, que não é a internet lá do homem que foi para a Lua, né? Mas a gente segue, segue na lida. A minha mãe, para você ver que travou, mas ficou repetindo primeira vez que ouço falar nesse assunto. Então, tem muitos assuntos aí que a gente pode trazer, né? Travou mais de um minuto. Nós que já estamos ativados temos muito mais problemas em manter equilíbrio, com certeza. Então, deixa eu voltar aqui na pergunta da Sil aqui, que é bem interessante. Nanã, nanã, nanã. Se alguém tiver pergunta aí, pode fazer pergunta aí que a gente tenta responder aqui as perguntas. Então, Marco, por que tantos empatas atraem narcisistas ainda mais um empata nesse caminho do despertar? Muito bem, Sil. O que você quer dizer com empata? Porque todos nós somos médiums, todos nós somos empatas em níveis, né? Uns mais, outros menos, né? Então, não dá para dizer assim que o Marco é empata e sofre isso, né? Porque o outro também é empata e pode sofrer num nível maior ou menor que eu. Todos nós somos empatas. Sabe por quê? Porque uns trabalham a partir da intuição, sente muito mais pela intuição, outros tem muito mais o sentir no físico. Acho que deu uma travadinha aí. Só me diz aí se tá ok a internet aí, por gentileza. Porque aqui deu uma desconectada aí. Deixa eu só guardar um ok aí, que eu já continuo o assunto. Tá ok. Bom, é que deu uma travada na conexão aqui, né? Eu acho que é a minha internet. Hoje à tarde ela estava meio que travando, eu não estava conseguindo nem acessar o aplicativo, o banco, coisa assim com a internet. Muito bem. Então, todos nós somos empatas em níveis, né, maiores ou menores, né? Então, uns vão sentir, outros vão ver, outros vão ter a intuição mais aguçada, outros vão ter aí a questão de enxergar o futuro, né? De tipo assim, vai acontecer alguma coisa, né? Outros, essa questão do sentir, se aproxima de um campo vibratório e a pessoa sente o que a outra pessoa está sentindo, e isso tudo é normal, gente. Nós temos aí mais de 4.000 habilidades, certo? E nós temos que nos acostumar com isso e trabalhar todas essas nossas habilidades. Se eu consigo ver em níveis de frequências, por exemplo, infravermelho ou ultravioleta, uma coisa assim, é uma excelente habilidade. É uma excelente habilidade que você pode treinar mais ainda. Elevar-se ao nível de frequência vibratória, que você vai parar de enxergar espíritos e você vai enxergar outras coisas, outras frequências em níveis diferentes. Você vai começar a trabalhar no nível dimensional, entende? Quando você enxerga
vultos e espíritos, muitas vezes nem são espíritos, para você entender. Entende? Mas como assim, Marco? Como que não eu vejo vultos e não são espíritos? Você sabia que nós temos níveis de consciências que não estão de acordo com a nossa existência atual? Você sabia disso? Você sabia que algumas consciências do nosso passado, elas atuam no presente? Você sabia que um nível de consciência ele pode ser desmembrado e várias pessoas podem sentir esse nível de consciência, esse nível de consciência falar através de outras pessoas também? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, Marco, tenho lá uma existência onde eu fui um engenheiro, um advogado, sei lá. E eu estou numa situação aqui nessa existência onde eu preciso consertar alguma coisa, criar alguma coisa na área de engenharia, ou até como advogado, fazer uma defesa, uma autodefesa ou defender alguém. Eu não sou advogado, eu não sou engenheiro. Mas naquele momento, um nível de consciência se projeta e você começa a ativar essa habilidade sem ter consciência disso. Você nunca estudou para engenharia e você nunca estudou para advocacia. Como é que você sabe disso? E aí? Como é que você sabe disso? Isso são habilidades adquiridas durante o teu caminhar, durante o trajeto de todas as existências suas. Mas também existem os níveis de consciências que vibram numa frequência muito mais baixa do que você pode imaginar. Sabe o que é essas frequências? É as frequências aonde dentro de casa, olha só que interessante, começa a obsessão de encarnado para desencarnado. Aonde você e o seu pai, numa existência anterior, um cometeu um crime com o outro. E para que isso seja reparado, há uma condição de você voltar, os dois voltarem na mesma família, certo? Como pai e filho, para fazer esse reparo. Olha que interessante. Mas você não tem consciência disso. E essa consciência que está raivosa, que está vingativa, acontece o que dentro de casa? Acontecem as obsessões de encarnado para desencarnado, aonde o filho sente raiva do pai e não sabe o porquê, aonde o pai sente raiva de um filho e ele não sabe o porquê, aonde acontece a mãe e o pai também de estarem junto ali, brigando, se estapeando, isso e aquilo, sem ter consciência disso tudo, e acabam fazendo obsessão de encarnado para encarnado. Como é que acontece isso? A esposa está no trabalho, o marido está em casa, e ele está imaginando, talvez, coisas de baixa frequência da esposa dele. Ou vice-versa. A esposa está em casa, o marido está no trabalho, e ela está mentalizando pensamentos de baixa frequência. Não sei se é que vocês estão me entendendo. Essa consciência vingativa de outra existência, que ainda não acordou para a existência atual, ela se desdobra como se fosse uma pessoa. E ela vai lá no trabalho do marido e fica enchendo o saco do marido. Inclusive, se o marido estiver no mesmo nível de frequência, ele vai sofrer essa obsessão de encarnado para encarnado. E tem gente que vê isso. Tem gente, e o melhor de, não vou dizer o pior de tudo, mas o melhor de tudo, tem gente que vê isso e acha que é espírito. E é um nível de consciência de uma existência anterior que está aqui junto na família para reparo, para fazer todo esse reparo, né? Então, com amor incondicional, certo? E aí a pessoa diz que ela está com um encosto, que não tem nada a ver, que é uma obsessão de encarnado para encarnado de níveis de consciências inferiores. Olha que interessante. Isso acontece? Acontece, gente. No desdobramento, numa casa espírita, por exemplo, na apometria, em média, 80% são consciências encarnadas que a gente atende.
Como eu conheço esse trabalho, eu estudei sobre isso e trabalho com isso, eu adoro isso porque eu aprendo muito, aprendo pra caramba sobre isso. Inclusive questões minhas eu compreendo atendendo, fazendo esses atendimentos. Aumento ainda mais meu nível de consciência para comigo. Olha que interessante. Então, acontece aí esse desdobramento de consciências que não estão atuando de acordo com a consciência da atual existência. Um exemplo, quando você está no carro, no trânsito, essa é a máxima. Você está no trânsito, um cara passa na sua frente, e aí você começa a xingar essa pessoa, não sei o que, não sei o que, você alimenta um nível de frequência vibratória muito baixo, e aí você vai atrás dessa, continua atrás dessa pessoa, e você vai xingando essa pessoa, a pessoa dobra, vai pro destino dela, talvez ela não esteja nem aí, ou talvez ela esteja no mesmo nível de frequência que você vai pro teu trabalho, lá no teu trabalho você continua xingando a pessoa, continua com aquele mesmo nível de frequência vibratória do trânsito, e acontece o quê? Você, se a pessoa estiver no mesmo nível de frequência que você vai estar interferindo na vida daquela pessoa. Mais um ponto negativo para você. Querendo ou não. Se a pessoa lá estiver no mesmo nível de frequência que você, pois você pode muitas vezes espernear, gritar isso e aquilo, e a outra pessoa está neutralidade, não está cagando para você, não está nem aí para você. Não posso falar palavras aqui, né? Então, isso é obsessão de encarnado para desencarnado. Às vezes uma pessoa está no trânsito, né? E ela diz, eu já vi isso acontecer. E ela diz assim, olha o tipo daquele lá, vai cair da moto, não sei o quê. E lá na frente a pessoa tá com a moto caída. Olha! Eu não interfiro na vida de ninguém. É santo, né? Não interfere, né? Então, o que que acontece? Essa obsessão de encarnar e desencarnar. Quando você não se dá bem com uma pessoa ou não gosta de uma pessoa e aquela pessoa se aproxima de você e mexe com o teu campo vibratório, isso tem a ver com o quê? Tem a ver mais com você ou com aquela pessoa? Lógico que tem a ver com você, porque aquilo mexeu com você, então aquilo existe dentro de você. Não adianta dizer, aquela pessoa é ruim, isso e aquilo, me deixou mal, isso e aquilo. Se te deixou mal, te deixou para baixo, é porque existe isso dentro de você. E você precisa assumir a responsabilidade desse teu sentimento. É assim que funciona. Não adianta dizer eu sou coitadinho, eu sou santinho. Se a outra pessoa, presta atenção, se a outra pessoa se aproximou de você, você não se sentiu bem, deixou você incomodado, surgiu uma incomodação de raiva, coisa assim. Isso tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Então cura isso dentro de você, melhora isso dentro de você. Melhora isso não, né? Modula isso dentro de você, esse sentimento. Que daí sim, a outra pessoa não vai incomodar você. Mas ela só incomoda você se existir esse nível de frequência, esse padrão de vibração dentro de você. Aqui e aqui. Então, e aí? Como é que funciona então para mim sair de tudo isso? Exame de consciência. Se aproximou de você, incomodou você. Opa, o que existe em mim aqui que eu preciso trabalhar nisso em mim? Porque a outra pessoa, eu já não fui com a cara dela. Não fui com a cara dela, não sei, não fui, né? Não me parece santo, não me parece aí uma pessoa confiável, isso e aquilo. Se você pensou isso da outra pessoa, é porque existe isso dentro de você. Existe sim de você sentir que algumas pessoas realmente não são legais. E você sente isso, você pega essa frequência da pessoa. Mas por que você pegou essa frequência da pessoa? Em que nível de frequência você estava para pegar esse nível de frequência abaixo da pessoa? De baixa vibração. Já vi muitas pessoas me disserem assim, nossa, aquela pessoa passou por mim, já não fiquei bem, já não me senti bem, não é uma pessoa de confiança, não sei o quê. Sabe o que é isso?
Talvez a pessoa naquele momento estivesse vibrando no nível de consciência ou a própria consciência de outras existências estivesse tomando conta naquele momento do caminho da pessoa. Isso acontece. De um nível de consciência de existência passada atuar no nível de consciência, ou seja, atuar no comando da existência atual. Isso é muito interessante, principalmente os bipolares, né? Tem muito isso. Se você é bipolar, muito cuidado aí, vai fazer um exame aí, né? Pessoas que mudam de humor de uma hora para outra, elas sofrem essas influências dos próprios níveis de consciência. Não é níveis espirituais que estão agindo nela, mas sim próprios níveis de consciência. Aqueles níveis de consciência do passado que acabam vibrando no inconsciente dela, isso acaba vindo à tona todos esses personagens e acaba modificando o humor. Lógico que toda doença ela inicia no nível energético, para depois atingir o nível físico. Então só aí a gente já pode ter aí a percepção do que a gente foi no passado, certo? E do que a gente quer ser no presente para ter um futuro melhor. Essa obsessão de encarnado para desencarnado, ela acontece em todos os níveis. Quando você quer curar uma pessoa e você de coração realmente emana para aquela pessoa uma energia positiva, não vai acontecer da pessoa melhorar? Do nada a pessoa melhora? Por que só funciona no nível de cura? E as pessoas acham que não funciona no nível inferior também. Por que será essa percepção? Ah, só o superior, o meu superior influencia. Quando eu vou curar uma pessoa, a pessoa se sente bem, então só o superior influencia. Mas e quando você pensa no nível inferior sobre outra pessoa? Atinge do mesmo jeito. Tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é energia. Você se liga por um cordão energético, a pessoa, e acaba obsidiando a outra pessoa. Colegas de trabalho. Isso é incrível. Colegas de trabalho é o mais incrível de tudo. Obsidiando o dia todo. Pensando na outra pessoa que fez isso, que fez aquilo. Pensando na outra pessoa que falou mal, não sei o quê. Então, níveis de consciência naquele momento estão ali naquele momento para trazer a cura para si mesmo. Para curar esses níveis de consciência e unificar esses níveis de consciência. Se você não entendeu ainda como é que funciona a unificação dos níveis de consciência, preste atenção na sua atuação, no seu pensamento e no seu sentimento e na sua ação. E aí você vai fazer o quê? Uma unificação. Você vai trabalhar isso em você e fazer uma unificação. Então, os empatas, eles não sofrem mais ou menos. Todos nós temos como é que eu vou dizer? Não vou chamar de problemas aqui, mas todos nós temos essas questões, situações no nosso dia a dia, onde nós vibramos, né? Ah, estou despertando, aí vou atingir uma pessoa, um narcisista vai se aproximar de mim, não sei o quê. É que você está vibrando naquele nível, né? Você está vibrando naquele nível e você vai atrair essas pessoas. Enquanto você não tiver consciência de mudança consigo mesmo, você vai continuar atraindo. E eu vou dizer para vocês, eu atraio muito poucas pessoas próximo a mim. Tá? Eu trabalho muito o meu campo vibratório, né, para que eu me sinta realmente protegido. É uma responsabilidade minha modular meu campo vibratório para que eu me sinta protegido. Única responsabilidade minha. Eu não delego essa função para espírito nenhum. Eu assumo essa responsabilidade comigo. Certo? E aí o que acontece? Muitas pessoas não vão estar no mesmo nível de frequência e consciência. E aí o que elas fazem? Elas podem até se aproximar por alguns minutos, alguns segundos, mas acontece o quê? Somem. É impressionante. Quando as pessoas da mesma frequência vibratória se aproximam de mim, elas sentam na minha frente, sentam do meu lado, o papo flui, coisas positivas, coisas promissoras, né, soluções. Então, olha que legal tudo isso. Por quê? Porque foi responsabilidade minha atrair esse tipo de pessoa para junto de mim.
Ah, mas e daí quando as pessoas precisam ajudar uma pessoa e tal, isso e aquilo? Bom, se existe alguma coisa para ajudar a pessoa, eu não vou baixar meu campo vibratório para entrar no campo da outra pessoa. Não se baixa a frequência vibratória para ajudar outra pessoa. No mesmo nível vibratório que você está, você vai fazer essa cura na outra pessoa, emanando aí uma frequência de luz violeta, emanando uma frequência de luz dourada, emanando para ela uma frequência de luz rosa, né, que o rosa é um amor incondicional. Então você imagina o campo daquela pessoa se formando numa luz rosa, numa luz violeta de transmutação, numa luz dourada de amor também, né, ou uma luz verde de cura. Você pode fazer isso, porque você faz isso com você. Se você faz isso com você todos os dias, experimente fazer se você não faz. Imagine seu campo vibratório todos os dias vibrando nessas cores. E você vai ver o que acontece no seu dia a dia. Algumas pessoas não vão se aproximar de você, algumas pessoas vão se aproximar de você, vão adorar estar junto com você. Vão adorar conversar com você. Até quem você nem imaginava vai sentar próximo de você para trocar algumas informações, algumas ideias, dar algumas risadas junto com você. Olha que interessante isso. Deixa eu ver aqui. Se alguém tem alguma pergunta também, pode fazer. Talvez eu não tenha esclarecido alguma coisa aqui, certo? Deixa eu tomar uma aguinha. Deixa eu ver que hora que é aqui. Cadê? É. Estou tomando banho aqui. Então, única responsabilidade sua, obsidiar ou não uma pessoa. Ou você vai ser um obsessor da outra pessoa, ou você vai ser um curador da outra pessoa. Você precisa entender isso. Se você quer a cura para você, você vai curar o outro. Se você quer o bem para você, você vai fazer o bem para o outro também. E se o outro incomoda você, é porque você tem algo de você, você tem algo que está no mesmo nível de frequência que essa pessoa. A pessoa é culpada? Não é culpada. Ela é responsável pelo que você está sentindo e pelo que você está vibrando? Não. Não é responsável. Se você está com ódio, com raiva dessa pessoa, ela é culpada disso? Não. Você é o único responsável por estar gerando esses sentimentos dentro de você. Ah, a pessoa, não sei o que lá, te fez alguma coisa. Você vai entender, mas peraí. O que aconteceu que essa pessoa fez algo para mim? Eu sou responsável. Eu permiti isso? Isso vibra dentro de mim? Como é que eu vou modular esse nível de frequência dentro de mim? Você entende que tudo é autorresponsabilidade? Você consegue compreender essa situação? Ou você vai obsidiar a pessoa, ou você vai curar a pessoa. Você escolhe. Se você escolher ficar pensando naquela pessoa o dia todo e incomodado com o sentimento que gera dentro de você, é você que está obsidiando a outra pessoa. Você está lá do lado da pessoa, falando no ouvido dela e atrapalhando a pessoa. É exatamente isso. Você vai fazer o seu desdobramento de consciência e não importa onde a pessoa esteja. A pessoa pode estar lá nos Estados Unidos. Se você sentir dentro de você um sentimento de baixa vibração, e pensar nessa pessoa, você vai estar lá junto dessa pessoa. Se essa pessoa estiver no mesmo nível de frequência que você vai fazer mal para essa pessoa. Você vai ser o vampiro dessa pessoa. Você vai vampirizar a energia dessa pessoa. Se essa pessoa tá nem aí para você, nada vai acontecer a ela e só vai machucar você. Aliás, todas as ações que você fizer vão elevar você, ou vão curar você, ou vão fazer bem para você, né? Ou não vão fazer bem para você também, né? Depende do nível vibratório. É importante se proteger e criar uma proteção antes de concordar em curar outras pessoas. Primeiro, cure-se a si mesmo, né? Primeiro, olhe para você. Esse negócio da caridade que você tem que fazer pelo outro, a maior caridade que existe no mundo é você fazer por você. É você se tornar o curador de si mesmo. Você curar seus pensamentos, você curar seus sentimentos, você curar o seu corpo, você curar, ou seja,
tudo que você tem para curar que você não se sente bem. É a maior das caridades que você vai fazer para o mundo, é curar você. Aí sim, vem aí a responsabilidade que você tem de você ter esse nível de consciência e aí sim atuar na vida das outras pessoas, elevando o nível de consciência das outras pessoas. E não é passando pano na cabeça das pessoas, não é alisando as pessoas, ai, coitadinho, isso e aquilo, não sei o quê, não. As pessoas, elas precisam entender que elas são responsáveis pelo aquilo que elas estão sofrendo, que ninguém fez aquilo com elas, certo? É um nível de frequência onde ela entrou, que aquilo prejudicou ela, ou as questões de doenças, por exemplo, são questões lá do passado dela, que vem toda aquela carga energética, se distribui pelo corpo, né? Primeiro bate ali nessa camada aí que a gente tem no corpo astral, né? E depois começa a diluir e vir para o físico e tornando-se aí as doenças que nós temos. Então, primeiro acontece no nível energético e depois no nível físico. O nível físico também é energia, né? Então, tudo começa aí com as decisões para se proteger, se curar e aí sim depois fazer o bem para o outro. Comando feito, poder âncora, comando feito para o efeito. Cheguei tarde, mas concordo no contexto da autorresponsabilidade. Chegou tarde não. Chegou tarde não. Tá tudo certo. Chegou na hora certa. Então, esse nível de obsessão de encarnado para encarnado é o que mais acontece no nosso dia a dia. Os espíritos, tem espírito que não está nem aí para você, entende? Ele não tem nada com você e não tem nada para aproveitar de você. Tem gente que diz assim, nossa, mas eu tô cheio de espírito e tal, e é uma pessoa muito negativa, uma pessoa que não faz um exame de autoconsciência, uma pessoa que não trabalha para o seu próprio crescimento. Que espírito que vai estar junto com essa pessoa? Que espírito que vai estar querendo estar junto? Vai estar fazendo mais mal para o espírito do que o espírito fazendo mal para ela. E é assim que acontece. As pessoas se colocam num nível de superioridade que, meu Deus do céu, os espíritos estão fazendo mal. Na verdade, o espírito não está nem aí. O espírito nem se aproxima dela para não pegar esses pensamentos e essa frequência dela. O espírito, não se aproxima daquela pessoa ali porque tu vai se prejudicar, hein? Então, o que acontece? Eu brinco, mas é verdade, gente. É verdade. Lógico que, como eu falei, que espíritos de baixa frequência, eles vão se aproximar por afinidade, padrão de frequência. Nível de consciência também se aproxima e se faz mal um para o outro, por padrões também energéticos, padrões de consciência também, né? Então, na família pode ter muitas obsessões. Existem na família pai e filho, ou pai e filha, enfim, que em existências anteriores usavam alucinógenos, usavam drogas e continuam na mesma família, né? E o nível de consciência, por exemplo, do pai não está de acordo com o nível de consciência da existência atual. Ainda não acordou para a existência atual e esse nível de consciência ainda ele fica polarizado, tá? É uma polarização na mente desse nível de consciência. Nós estamos falando de polarização a nível energético, que é muito pior do que uma polarização do nível físico, tá? Da energia mais densa. Então, acontece que ele está polarizado da forma que ele desencarnou e ele continua um usuário de alucinógeno ou usuário de drogas. A filha ou filho, por estar junto nesse nível de frequência em existência anterior, pode acontecer do quê? Do pai, à noite, se desdobrar esse nível de consciência inferior, ir lá e fomentar um filho para que use droga durante o dia. Olha o nível de preocupação que é isso. Você já pensou o nível de consciência do próprio pai fazer esse desdobramento à noite, no sono, sem ter consciência nada? O pai não tem culpa disso e também não tem responsabilidade sobre isso por causa que ele é um ignorante no assunto. A partir do momento que conhece o assunto e sabe o que acontece e não faz nada, não faz um autoexame, não faz um trabalho para si mesmo, aí se torna responsável.
Mas enquanto não tem consciência, ele não é responsável por isso, ele não tem culpa disso. Porque isso acontece no sono, onde esses níveis de consciência se desdobram e vão vivenciar novamente esses padrões lá do passado. Isso acontece muito, gente. Muitas pessoas com o desejo sexual, acontece isso lá nos tempos de Roma, por exemplo, nos tempos de guerras, enfim, não havia aí a questão da sexualidade demasiada, enfim, tá totalmente fora de um padrão de consciência superior. Acontecia. E muitas pessoas que fizeram parte dessas guerras, desses movimentos, elas estão encarnadas. E a partir do momento que elas desdobram, elas vão vivenciar esses desejos sexuais também. Isso acontece, gente. Tanto que a pessoa, quando retorna para o corpo, ela acorda totalmente cansada, totalmente problemática, totalmente enraivada, e ela não tem noção disso. Entende? Então, isso é muito preocupante, de não ter essas informações dos níveis conscienciais. Então, essa questão do pai ou de qualquer outra pessoa, estou pegando aqui um exemplo, tá? Do pai fazer, dessa vivência dos dois, o pai fazer esse desdobramento de consciência, ir lá no quarto do filho e incutir na mente do filho para ele utilizar drogas, entende? Porque ele vai vampirizar essa energia. O filho talvez pode estar fazendo um tratamento para deixar de utilizar drogas. Mas o pai inconsciente, nesse desdobramento, ele vai lá e induz o filho a retornar, porque esse nível de consciência se alimenta desse nível de vibração baixa. É um vampiro de energia baixa. E o pai vai estar sempre com problema. É só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo. Já vi relatos disso? Já ouvi relatos, tá? Mas eu estou pegando aqui um exemplo para vocês entenderem o que são os níveis conscienciais, o que existe no nosso inconsciente. Pessoas que estão muito acima do peso, que não conseguem, tem muita ansiedade de comer e comer e comer e comer, muitas vezes, em existências passadas, são pessoas que passaram muita fome. Por exemplo, vamos pegar aqui as mulheres, por exemplo, que tinham que usar espartilho, que tinham que parar de comer, de se alimentar, as rainhas, enfim, né? Tinham que parar, usar espartilhos até aparecer os ossos aqui e não podiam comer. E agora, no reencarne, numa existência atual, elas, durante o sono, elas vivenciam isso também, entende? Ou elas vão fazer um desdobramento de consciência e quando elas acordarem, elas vão se alimentar e se alimentar e se alimentar como se não houvesse amanhã. Entende? Então, são níveis de consciência que são desdobrados à noite. Então, se você, por exemplo, faz projeção astral, enfim, com consciência, não há problema. Se você tem níveis de informações para isso, não há problemas. O problema é fazer um desdobramento desse, entende? Uma viagem astral, num nível de frequência que você está muito baixo. Aí sim você vai se prejudicar, por causa dos níveis de frequência que você vai visitar, né? Ah, fiz um desdobramento aqui, fiz uma viagem astral, fui lá em tal lugar lá e fui brigar com alguém. Acontece. Mas a pessoa não tem informação sobre isso. Mas 2 anos atrás eu acordava cansado, me sentindo sugada. Hoje já não mais. Então, quando você aprende a elevar seus padrões de vibração, ou seja, o nível de frequência vibratório do seu campo, você muda a sua alimentação para que produza hormônios também, para que você consiga raciocinar, consiga pensar e expandir seu nível de consciência, você vai melhorar. Automaticamente vai unificando esses níveis de consciência, porque você está consciente que você precisa se tratar de si mesmo. Então, durante o sono, acontecem também essas brigas de consciências de esposo e esposa e as esposas que acordam um de cara virado para o outro sem saber o que aconteceu, né? Tu me bateu à noite, isso e aquilo, não sei o quê. Tem gente, por exemplo, os sonâmbulos, por exemplo, esses aí são sonâmbulos mesmo, né? Eles acordam, né? Mas veja bem que a consciência atual não está atuando nas pessoas sonâmbulas.
elas estão atuando com outro nível de consciência. Muitas vezes níveis de consciências inferiores. Vocês já viram alguns vídeos de pessoas sonâmbulas acordando? Ou seja, caminhando pela casa, e parece que quem está atuando ali não é a pessoa? É um nível de consciência de uma existência que naquele momento atuou, um personagem atuou, e a pessoa está normal andando. Só que você desconhece totalmente aquela pessoa. A partir do momento que você toca nela, tocou no campo vibratório dela, ou tocou nela, deu um choque nela, acontece o quê? Ela volta em si. E aí você olha para dizer assim, o que você está fazendo? Isso aqui, ela já fica espantada, assim, tipo, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ela mesma não se reconhece, ela não sabe o que ela fez. O que estava atuando naquele momento? Um nível de consciência de uma outra existência, que são as personalidades antagônicas que não estão unificadas. Aí tem um outro lado aí que as pessoas chamam de corpos, né? Então, pode ser corpos também, entende? Mas eu chamo de níveis de consciências. Então, para você entender tudo isso, pode acontecer. E quais as ferramentas que você pode utilizar para isso? Um autoexame, certo? Percebendo seus sentimentos, os seus pensamentos. Essa questão de você criar a sua própria proteção, você assumir a própria responsabilidade para isso é muito importante, para que você não incomode os espíritos, tá? Então, assuma a sua responsabilidade dos seus atos durante o dia, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, e não fique aí atraindo espíritos para você, para que te protejam isso e aquilo. Na verdade, você está fazendo uma incomodação para eles, porque você deve crescer, você precisa crescer, você precisa expandir a sua mente, certo? Então, assuma essa responsabilidade. Quando você acordar, antes de você dormir, faça esse autoexame de tudo que você passou durante o dia e a partir daquele momento você transforme tudo aquilo numa coisa muito leve. Pense numa luz, né, verde água para desintoxicar seu campo vibratório, porque é uma frequência, tá? É uma frequência. Você mentaliza e tudo que você mentaliza, tudo é mental, isso vai acontecer. Então mentaliza em você nessas 7 camadas da sua aura, essa luz verde água penetrando nessas 7 camadas da sua aura, limpando essas larvas astrais, larvas de pensamentos, larvas que eu chamo são pontinhos, para quem fez a foto Kirlian, por exemplo, que é a foto do dedão ali, que vê todas as camadas da aura, foto Kirlian, se eu não me engano, aparece ali todos os níveis de frequência da sua aura. Então é uma leitura da aura, foto Kirlian. Então dá para ver as larvas astrais, larvas energéticas ali sugando a sua energia. Então olha que interessante isso. Então você pode fazer isso para ler sua aura também. Mas se você fazer isso dentro do seu campo vibratório, você imaginar uma luz verde água, com toda a vontade, com todo o carinho para consigo mesmo, você vai desintoxicar, você vai esterilizar todas essas bactérias astrais que você mesmo gerou através do seu pensamento. Então, pensamento, pensou, aquela frequência vai atuar em você e você vai acabar sentindo isso. Mas de coração mesmo, na autocura. Logo depois você pensa numa frequência de uma luz violeta, certo? Nessas 7 camadas da sua aura, que ela vai fazer o quê? Vai transmutar, modular essas frequências vibratórias, equilibrando a sua aura também. Logo depois você pode pensar numa luz dourada ou numa luz também, luz dourada que é de amor e proteção, e também uma luz rosa, bebê, que é um amor incondicional, certo? Também permeando as 7 camadas, você sendo envolto tipo um ovo assim, entende? Você fazendo todas essas camadas de luz ao redor de você e você vai começar a se sentir bem. Olha você assumindo a responsabilidade pela sua autoproteção, autocura, tanto emocional, mental como física também. Então isso é muito legal. Boa noite. Então, faça esse exercício com você antes de dormir. Quando você acordar, você vai utilizar a mesma ferramenta para seu dia. Se você acordar e fazer também esse exercício de proteção nas suas camadas da aura, e também fazer ali, dar uns pulinhos e tal, para elevar a carga elétrica também, você vai fazer uma autoproteção. E durante o dia você cuida com os pensamentos e sentimentos. Não é fácil se policiar para isso, mas é necessário que você treine se policiar para isso.
que você tenha consciência disso no seu dia a dia. Então, assuma a responsabilidade da autocura, assuma a responsabilidade da autoproteção, e essa proteção, ela só vai cair se você for um obsessor de um encarnado, de uma outra pessoa. Aí, a partir do momento que você for um obsessor da outra pessoa, você vai estar sugando a energia da outra pessoa e perdendo a energia ao mesmo tempo, certo? Então, essa proteção ela vai cair. Então, que você tenha esse nível de consciência. Quando alguma pessoa se aproximar de você e você não se sentir bem, enfim, preste atenção em que nível de frequência você está vibrando, para que você cure você mesmo e também cure o outro também. Olha que legal. Então, primeiro em você, trabalhe em você tudo isso, certo? Existe umas proteções da apometria que elas são mais, digamos assim, a um nível um pouco maior. Aí você tem que treinar para que isso aconteça. Por exemplo, eu utilizo muito uma pirâmide violeta, a pirâmide escalonada, tá? Não é pirâmide lisa, é pirâmide escalonada, onde há uma vibração, né? A frequência desce nessa pirâmide e ela faz um campo muito maior vibratório de proteção. Por isso que eu chamo de pirâmide escalonada. E a gente aprendeu muito isso em Dáquila também, né? Pirâmide escalonada. Tá? Então você pode fazer uma contagem, por exemplo, no seu carro. Ah, eu quero proteger meu carro. Se você quer proteger o teu carro, por favor, ande com consciência no trânsito, certo? Ande com consciência no trânsito. Não fique obsediando quem corta a sua frente. Não fique obsediando quem, sei lá, buzinou para você. Ande na neutralidade no trânsito, que daí você não vai destruir as suas proteções. Por exemplo, o que acontece quando você mentaliza? Tudo é mental. Isso, para quem leu o Kybalion, sabe muito bem disso, tá? O universo é mental, tudo é mental. Pensou fortemente, utilizou esse mental para que você crie uma pirâmide escalonada, enquadrando o seu carro. E você vai fazer uma contagem de 1 até 7, imaginando fortemente essa pirâmide se formando ao redor do seu carro. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Eu digo para vocês assim, eu uso essas técnicas todos os dias. Eu vejo coisas na minha frente que assim, eu digo, cara, que isso é maluco, porque não tem como, sabe? Não tem como escapar disso, não tem como. E aí tu vê o cara lá na frente do outro lado e acontece com ele. E você totalmente protegido, entende? Eu digo assim que parece impressionante quando você mesmo que faz isso, você às vezes duvida, diz, cara, que olha isso, cara, é incrível. Entende? Você usa as técnicas e você pensa junto com as técnicas, você age junto com as técnicas que você criou. Então essa pirâmide no seu carro, você agindo com consciência no trânsito, essa proteção ela se fortifica. Você cria o padrão dessa pirâmide em alfa, beta, gama e delta. Tá? São, como é que eu vou te dizer assim? Isso gera um campo vibratório, tá? É um campo de proteção com essas frequências. Alfa é uma frequência. Alfa, beta é outra frequência. Gama é uma outra frequência. E delta é uma outra frequência. Então, você tem ali um campo vibratório que você criou, mentalizou. Então, eu vou criar para o meu carro uma proteção. Até para mim eu vou criar isso. Entende? Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Epsilon é o topo da pirâmide, certo? São 5 níveis de frequência que você vai colocar. As 4 lados da pirâmide, mais o topo da pirâmide escalonada. Lembre-se, o som ele cria. O pensamento e o verbo falado. Você precisa falar. Você precisa pronunciar o verbo. E tudo foi criado a partir do verbo, né? Então, aí você vai criar assim. Se você conseguir fazer um impulsionamento, isso aqui se chama impulsionamento eletromagnético. Tá? Isso aqui não é apenas um estalo. Tá?
Isso daqui, quando você faz isso, você tem aqui na sua mão, você tem um monte de codificações na sua mão. A partir do momento que você faz isso daqui, você cria uma impulsão eletromagnética para que, junto com o pensamento, crie aquilo que você está pensando. Então, você vai criar assim, ó, em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Assiste de novo essa live, eu vou colocar no YouTube também para vocês assistirem mais rápido, porque eu sei que eu falo um pouco devagar quando eu estou explicando, mas vai lá no YouTube e assiste ela rapidamente, mais rápido para vocês não cansarem, tá? Então, de novo, repetindo. Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Voz, pensamento, força naquilo que você está criando, certo? Coloca força naquilo que você está criando, porque é a sua proteção. E isso vai se formar. Isso vai se formar uma proteção muito grande para você. Na sua casa, você pode mentalizar uma frequência de luz violeta, tipo aurora boreal, entende? Passando na sua casa uma aurora boreal de luz violeta, transmutando todas as faixas de frequência da sua casa. A partir do momento que você faz isso, você pensa nessa luz verde também para esterilizar as paredes da sua casa, porque as paredes, elas têm memórias. E se você não pensa positivo, se você cria uma egrégora muito que gera danos a você, né? Uma egrégora aí que não é legal. Você dentro da sua casa, você criando uma egrégora que não é legal. Olha o absurdo que nós chegamos. O seu próprio lar não é legal para você. Então mude isso. Então passe a essa frequência de luz verde na sua casa para limpar, desintoxicar e esterilizar. Certo? Passe uma frequência de luz violeta, som. Pensamento vai criar. Emanando para minha casa uma frequência de luz violeta de transmutação. Conta até 7. Impulsiona. Conta até 7 e impulsiona. Certo? Isso daqui é energia. Talvez você não veja. Mas em outro nível de frequência, isso daqui é quase se fosse uma explosão, assim, ó. Quando você faz isso, você cria uma explosão de átomos. Entende? Nós estamos falando aqui no quântico já. Então você vai impulsionar e você vai passar essa luz verde na sua casa para curar a sua casa. Você vai fazer isso todos os dias ou você vai mudar seu padrão de pensamento e sentimento dentro da sua própria casa? Entende? Por quanto tempo vai durar essa proteção que você vai criar? Dura o quanto tempo você estiver pensando positivo e atuando dentro da sua responsabilidade. Logo em seguida, a luz violeta, na mesma proporção. Logo em seguida, você vai passar dentro da sua casa essa luz dourada e essa luz, essa frequência de luz rosa. Para quê? Para que todos os níveis de frequências, entende? De amor incondicional, aí nós estamos falando de um outro nível já, aonde esses níveis de consciência, eles vão começar a acordar e eles vão começar a unificar. E vai parar as brigas dentro de casa. É impressionante isso. Você não vai brigar. Você não vai obsidiar o outro. Você vai dormir melhor. Entende? São técnicas que você precisa fazer. Técnicas com consciência. Simples de se fazer. Se você não tinha essa informação, guarda essa informação para você, que ela vai fazer sentido para você quando você aplicar. Aí na sua casa, depois de fazer tudo isso, você cria uma pirâmide escalonada de luz violeta de proteção. Olha que lindo isso. É lindo e eficaz ao mesmo tempo. Mental, som, você vai criar alfa, beta, gama, delta e epsilon, novamente impulsionando. E se conseguir fazer com as duas mãos, fazer essa explosão de átomos aqui, melhor ainda. Treine para isso, aplique isso. E você vai criar uma pirâmide escalonada de proteção na sua casa. Isso vai vibrar que você não vai fazer ideia do quão bem você vai sentir dentro do seu próprio lar.
Muita gente diz assim, eu vou fazer o evangelho no lar, mas o pensamento e o sentimento não está coerente ou congruente com aquilo que está lendo dentro do lar. Porque amanhã depois está de novo a mesma egrégora. Então, crie para você soluções para que você não fique viajando na maionese achando que apenas fazer um evangelho no lar vai mudar tudo para você. Se você é religioso, eu não quero lhe ofender com isso. Eu estou dizendo para você que você é responsável por isso. Você é o único responsável de mudar todo esse panorama. Então, utilize essas técnicas. Ah, eu vou no meu quarto, eu não estou conseguindo dormir direito. Tá ok, então o que eu vou fazer? Eu vou limpar meu quarto, vou esterilizar as paredes com o meu pensamento, a minha voz, uma frequência de luz verde e água, esterilizando. Vou passar uma frequência de luz violeta de transmutar todas essas faixas de frequência. Olha o nível de frequência que você começou a trabalhar em você. Só de pensar em limpar, de pensar em transmutar a frequência, o seu padrão vibratório, Taurus, ele já começa a vibrar num outro padrão, num outro patamar. E aí, meu filho, quem é que se aproxima de você? Quem é que vai se aproximar de você? Vibrando, vibrando no que você está vibrando. Só coisas boas. E aí você vai criar no quarto essa pirâmide, aí tu cria uma pirâmide verde no quarto, que é uma luz de cura, que cura você enquanto dorme, mental, som. No meu quarto eu vou criar agora, limpei todo o meu quarto, transmutei com uma luz violeta, coloquei uma luz rosa de amor incondicional no meu quarto, e agora eu vou criar uma pirâmide escalonada aqui, para que enquanto eu durma, isso vibre no nível energético e cure-me enquanto eu estiver dormindo. Em alfa, beta, gama, delta e epsilon, e agora, criado. Essa força você tem que ter para você, para que as coisas aconteçam para você. Certo? Então você pode criar essa pirâmide ou você pode criar uma esfera. Uma esfera. Pensa você envolto numa esfera. Você evoluindo cada vez mais dentro dessa esfera. Muita gente, eu já ouvi falar numa, sabem, aquela flor de lótus. Aquela flor que nasce da lama e se cria uma flor linda de 1000 pétalas, que é quase igual, que é igual ao nosso chácara coronário. É exatamente isso. Você vai se imaginar, talvez você queira fazer uma meditação, e você se imagina aí no seu quarto, você sentado numa posição de lótus, dentro de uma flor de lótus. E você vai fechando essa flor de lótus, conforme vai fechando essas 1000 pétalas de flor de lótus, você vai imaginando cores na sua aura. Você vai imaginando cores no seu campo vibratório. E aí você vai se curar. E você não precisou de mais nada. Você entende? Então, gente, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa que nós precisamos acreditar que nós conseguimos fazer. Você precisa acreditar que você é um criador do seu próprio mundo. E coloca essa força, coloca essa energia naquilo que você quer realmente para você. Se essas coisas fizeram sentido para você, eu fico de coração assim acelerado e muito grato que essas coisas fizeram sentido para você. Se não fizeram sentido para você, se você não gostou do que eu falei, não há problema. Você pode seguir sua vida e fazer aquilo que você quiser ou continuar fazendo aquilo que você queira, mas preste atenção nos resultados que você tem. Então, eu não quero lhe ofender ninguém, certo? É algo que eu faço para mim, algo que eu acredito no campo energético, eu acredito no campo magnético, eu acredito no campo elétrico, eu acredito no campo quântico, eu acredito na energia que eu posso emanar, na energia que eu posso me curar. Isso é minha verdade, isso é o que eu acredito. Se você é religioso e se você não compactua com essas coisas, não há problema também. Se você está feliz, continue fazendo o que você está fazendo. Mas se algum momento na sua vida você não estiver legal com o que você estiver fazendo e queira utilizar essas técnicas para você se curar ou curar alguém, é de coração que eu estou dando para você.
É de coração que eu estou ajudando você. Então, espero que tudo isso faça sentido para você. Certo? Então, gente, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz, na alegria, na prosperidade, na abundância que vocês merecem. E realmente, de coração, eu deixo essas informações para vocês. Existem coisas mais profundas para aprender sobre essas técnicas, tá? Mas acredito que o que eu passei aqui já vai ajudar vocês no seu dia a dia também. Então, a gente vai fazendo mais live, vai trazendo mais esses assuntos, mais essas técnicas, para que realmente vocês tenham consciência, para que realmente vocês tenham entendimento de você e do todo, porque isso é muito importante. Então, um beijo no coração, muito obrigado por vocês estarem presentes, estarem dialogando comigo, me fazendo perguntas também, isso aguça também a minha vontade de aprender e a vontade de buscar, e a vontade de entregar também. Então, um beijo no coração de vocês. Repetindo aqui, um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, na paz, na alegria, na prosperidade, na abundância que todos vocês merecem. Tá, gente? Tudo de bom.